Hoje eu gostaria de comentar com vocês sobre o programa Médicos pelo Brasil. Ele apresenta algumas melhorias em relação ao Mais Médico. Como ele foi apresentado ontem, foi um pouco problemático, né? Porque quando o Bolsonaro apresenta alguma coisa, ele sempre consegue, quando ele fala, ele consegue sempre... ele nunca fala alguma coisa que não machuca algum grupo, né? Quando ele fala, ele tá falando contra o INPE, sempre contra alguma coisa. E isso não é desnecessário, né? Qual é a necessidade de você voltar a falar que os cubanos eram guerrilheiros? Não, eles eram médicos, eles vieram aqui para participar do programa Mais Médicos. Não tem necessidade de você apresentar um programa e ficar atingindo os outros. Apresente o programa falando sobre o projeto em si, sobre qual que... Não tem necessidade do que ele faz, sabe? E atacando o PT, por exemplo, já passou, vida nova, 2019, a campanha já acabou, mas é muito difícil que ele faça alguma coisa da maneira certa. O que acontece com esse programa? A ideia dele é não só levar o médico para essa região, mas fixá-lo. De que maneira? A pessoa que vai morar mais, que vai trabalhar mais longe, vai receber um auxílio maior, vai receber um salário maior. A pessoa que for especialista nessa área também. Então isso já é algo melhor, porque a gente tem que pensar que a pessoa, quanto mais tempo vai ficando numa profissão, ela tem que ganhar mais que o novato. Porque ela vai se especializando, ela vai entendendo mais. E isso auxilia, porque você tá há 20 anos trabalhando numa coisa e quem acabou de chegar vai receber a mesma coisa e você que tem mais títulos vai ganhar o mesmo. Não é assim que funciona outras carreiras. Outras carreiras, quanto mais títulos você tem, mais você vai ganhando. E isso é importante. Agora, o que eu quero trazer para vocês é a questão que saúde não se resolve só com médico. E tanto esse programa como o outro, eles dão a ideia para a população, quando a gente lança esse tipo de programa, quando o governo lança esse tipo de programa, é a ideia que é o que basta. Né? Resolveu o problema do médico, né? A saúde melhorou. E não é por aí. A gente sabe que para você ter uma saúde de qualidade, a gente tem que, no mínimo, ter investimento em saúde. E a gente sabe que a saúde no nosso país não recebe as verbas necessárias, que falta insumos básicos. A gente não tá nem falando, sabe, de faltar dinheiro para fazer cirurgia disso, daquilo. A gente tá falando de faltar gases, sabe? De faltar coisa básica, agulha, linha. É disso que a gente tá falando, entende? Quantas pessoas não tiveram algum familiar ou ela mesma a necessidade de fazer uma cirurgia? Pedra na vesícula. Gente, isso acontece aos baldes. Pedra na vesícula é uma coisa que precisa tirar quando dá o problema, quando a pedra começa a se mover. Precisa tirar. E a pessoa fica com dor, e aí vai ter que ir, aí faz o ultrassom. Aí tem que marcar a cirurgia. A cirurgia vai demorar meses, às vezes, pelos SUS, 3 meses. Até lá a pessoa pode ter morrido. E quantas pessoas não acontecem isso? Então, você ter o médico ali não vai adiantar se falta, por exemplo, mais sala para cirurgia, mas tudo bem que aqui a gente não está falando de cirurgia, a gente está falando de medicina da família, né? Que é aquele que vai ficar no postinho, que é uma coisa que falta no nosso país, né? E que é importante realmente, porque a gente não pode ter esse sistema que só pensa no hospital. A gente precisa ter um sistema dividido entre o postinho, que muita gente, quando tem algum problema, vai direto pro UPA. E não é. Às vezes o problema é resolvido no postinho, na UBS, sabe? Muitas coisas são resolvidas por lá. Então tem a demanda e se você precisar, eles vão te encaminhar para um serviço secundário, que é no ambulatório, um serviço ambulatorial com um especialista. Aí quando a coisa aperta, você vai fazer uma cirurgia que vai para o hospital. Então a gente tem esses níveis de atenção no nosso sistema de saúde. Então o que eu quero passar para vocês é que o problema do Brasil, ele vai além do médico. A gente precisa ter nessa região aí, entende? Nessa região também, enfermeiro, isso e aquilo. O outro problema sério é a questão da residência. Quando o médico ele se forma, ele quer fazer a sua especialidade. Esses programas é para médicos que entram igual o Mais Médicos. A pessoa acabava os 6 anos e ia para o Mais Médico. Fazia a prova lá, começava às vezes a trabalhar e mais ou menos em março é quando saem os resultados das residências. Aí a pessoa passava e saía. Tanto que no começo do ano apareceu, não sei quantos por cento das vagas o pessoal desistiu. Eles não desistiram, eles foram fazer residência, eles foram se especializar. Porque isso é muito importante para a medicina. Muita gente fala assim, a pessoa faz os 6 anos e sai clínico geral. Gente, por favor, né?
Não é clínico geral. Clínico geral é uma especialidade. Clínico geral, para você ser clínico geral, são 9 anos de estudos. E o clínico geral também tem subespecialidade de clínico geral. Então, é bastante tempo. E o que acontece é que depois dos seus 20 anos estudando, você vai acabar estabelecendo uma família. Não tem como. Imagina, eu saio daqui e vou fazer uma residência em outro lugar. Dependendo da residência, eu vou demorar mais 6 anos. Eu vou ser um vascular, por exemplo. É 3 anos de clínica médica e mais 3 anos de outra especialidade. Um cardiologista é 3 anos dali, 3 anos de cardiologia. Cardiologista do quê? Aí vai indo, né? Um neuro o quê? É neurovascular, neuropediatra? Aí vai indo. Quando você vê, é no mínimo uns 15 anos de formação. Então demora para formar. E os locais que tem residência é onde o médico recém-formado vai. Então, o médico recém-formado, ele vai para Campinas, vai para Ribeirão, vai ir para lugares que tem residência. Precisa dividir as residências no país. E o que acontece muito é o médico recém-formado que não trabalha, que estuda para passar nas residências também. E isso acontece demais. E aí, ajudaria se você abrisse mais residências no interior. Faculdades de medicina no interior, residências no interior. Será que ajudaria? Bolsas para pessoas que moram nessa região, isso da medicina, ajudaria. É uma coisa que a gente pode pensar. Mas a pessoa, ela não vai ter, por exemplo, assim, faz de conta, fazer residência lá em Ribeirão. Fez residência em Ribeirão, ficou mais de 15 anos lá. Você acha que não vai, depois desses 15 anos, não vai ter conhecido alguém, não vai ter tido casado, tendo filho, aí o filho estudando no colégio e tudo mais. Ele vai sozinho lá pra ponta do Amapá, lá pra ponta do Acre, um lugar que não tem uma escola para ele colocar o filho, uma escola que ele acha que é boa para colocar o filho, que não tem. Não vai, gente. Não vai, porque algumas pessoas acham que medicina é vocação. Medicina é uma profissão. Entende? Então, essa questão de vocação é de cunho religioso, de pessoa ir lá, se dedicar. Não é assim. Medicina é uma profissão. Então, a pessoa vai em lugares em que tenha condições dela trabalhar, de respeitar o profissional. O profissional não ficou lá mais de 6 anos estudando, mais de 9 anos estudando, porque 6 anos você não é nada, né? Mais lá dos seus 10 anos estudando, para chegar num lugar e você não tem nem como trabalhar. Porque você vai lá, atende o paciente e aí? Como você faz para encaminhar ele? Você não resolveu o problema dele. Precisa encaminhar ele para atenção secundária, às vezes para atenção terciária, e não tem como, que não tem às vezes o mínimo para eu conseguir trabalhar. Desanima a pessoa a ficar naquele lugar que não tem um raio-x, que não tem nada. E a pessoa acaba saindo de lá, sabe? Porque a gente tem que respeitar o profissional, a ajudar que a profissão é... o exemplo. Eu vou mandar um professor lá para tal lugar. Aí ele chega lá, tem 200 alunos na sala, tá caindo goteira, não tem lousa, não tem giz, não tem um data show, não tem nada. O professor trabalhando em condições que ele não vai conseguir ficar ali. Ele pode trabalhar ali por algum tempo, mas e a saúde mental do profissional, sabe? Porque, é muita reclamação que a gente escuta, mas as pessoas que falam isso, elas não deixam a cidade delas para ir lá pro meio do nada, não fazem isso. E o profissional também não faz isso, porque é questão de ser um profissional e não ser uma vocação, sabe? E a pessoa que faz, mas tem muito profissional que faz pelo dinheiro, que não atende o paciente de direito, que não olha pra cara dele. Isso é um mau profissional. Eu conheço inúmeros profissionais que são ótimos, que atendem com ética, mas continuam sendo profissional, continuam trabalhando. A gente precisa ter isso em mente. Tem um vídeo aqui no canal sobre a origem da medicina, e ela era muito vinculada ao quesito religioso da cura. A medicina, ela tem a intenção de diminuir a dor humana. Às vezes, a gente não vai conseguir curar. Se curar, ótimo, perfeito. Mas a intenção é diminuir a dor através da ciência. A medicina é uma ciência. Como você faz engenharia, não sei das quantas, e tem uma profissão, a medicina também é uma profissão. Porque você fala que é vocação, é você esquecer de todos os anos de estudo, da dedicação que a pessoa tem. Não é uma vocação, eu não tenho vocação para ser médica, eu estudo para ser médica. Eu me dedico para ser médica. Eu vou ser uma médica boa porque eu vou ser uma profissional boa. Porque medicina é uma profissão, como qualquer outra. E aí, para você atender bem o paciente, você tem que ser o quê? Um bom profissional.
Porque você tem a semiotécnica para atender um paciente, as perguntas que você faz, como que você toca. Tudo isso, gente, é uma ciência médica. É como a gente tem que aprender para fazer. E os médicos que te atendem bem é porque eles são bons profissionais. Médicos que são ruins é porque eles são maus profissionais. Que a gente tem mau profissional em tudo que é lugar, entende? E na medicina, o que acontece é que a maior parte, quem é que passa? São riquinhos. São riquinhos porque isso denota o quê? Que o nosso sistema de educação público é ruim. E o que acontece? Essa pessoa riquinha não vai pro meio lá. Não vai. Por isso que as cotas são importantes. E o que acontece nas faculdades de medicina? As cotas são fraudadas, porque a gente não tem uma fiscalização. E isso é muito problemático. Que tem várias coisas para se resolver. Não é uma coisa só. Entende? A gente precisa também que a população mais pobre consiga fazer medicina, porque o riquinho não vai mesmo para esses lugares. E o que falta nesses lugares não é só médico, é tudo, certo? E eu espero que esse programa ajude a resolver o problema. Bom, para finalizar o vídeo, falta médico nessas regiões, também falta professor, falta advogado, falta engenheiro, e esse pessoal não está indo para lá. Então, se vai para criticar o médico, critica todo mundo. Porque também a gente precisa mandar o médico e mandar recursos. Portanto, você aumentar o salário para esses lugares que são mais longes, tá certo. Porque você tem que fazer alguma coisa para ser atrativo para a pessoa ir lá. Porque nem tudo é salário na vida. É mais interessante você ficar no lugar em que você estabeleceu sua família, em que você vai ter uma residência, em que você vai continuar a sua formação. Porque o médico ele não para de estudar, ele tem que ir continuando fazendo as especialidades. Por quê? Porque precisa chegar o médico lá e ver isso daqui é um problema que eu não vou conseguir resolver, que eu tenho que passar para tal médico. Eu preciso ter especialista. E falta especialista também, gente. Falta especialista. A gente precisa ter especialistas, precisa ter pessoas para que mandem, a gente precisa ter as residências. Sabe? O médico não vai resolver tudo, o médico generalista. A gente precisa ter essa formação. Então, nessas regiões faltam tudo. E talvez esse programa ajude aí quando ele dá um salário maior para áreas que são mais longes, assim, porque é complicado. A gente precisa ter esses lugares têm que ser atrativos de alguma maneira. Ou pelo dinheiro, ou pessoas locais que vão. E às vezes acontece isso, a pessoa mora ali, estuda fora e fica por fora, não volta para a cidade. Então é um problema, gente. Eu acho assim, tá, antes a gente ficar só criticando, tá, você iria? Ninguém faz nada de graça no mundo. Tudo é profissão. Você quer trabalhar num lugar que você quer, uma cidade que você gosta, num lugar que você gosta, com um salário que você gosta. E eu acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Obrigado a todo mundo que acompanha o canal. Isso daqui significa obrigado em libras. Isso aqui é entendi em libras. Às vezes eu faço isso no final e nem tava percebendo. Isso aqui é obrigado, que eu comecei a ter essa mania quando comecei a aprender libras, quando eu tô no final de alguma fala. Mas só para esclarecer que isso aqui não é continência, isso aqui é obrigado em libras. Entendi. Muito obrigada por acompanhar o canal. Não deixem de curtir, se inscrever e ativar o sininho.